Gente, quando nós mostramos a realidade nua e crua do dia a dia, nós é que somos ruins. Mas o bom nisso tudo é que temos a realidade ao nosso lado e ao nosso favor. É a realidade que mostra para os religiosos e principalmente para os cristãos que os deuses não existem. A realidade é objetiva e direta. Não existe Deus nenhum além de nós mesmos. Por que estou trazendo este contexto? Porque Israel, que é um estado culturalmente religioso judaico, tem como a principal religião cultural o judaísmo. Destruiu a única igreja católica, ou seja, a única igreja cristã que tinha na faixa de Gaza. E ainda mais ferindo pessoas que viviam abrigadas nela. Se realmente existisse um Jesus que estivesse do lado do seu pai, o Deus de Israel, protegendo e livrando aquilo ou aqueles que é seu, você acha que ele iria deixar destruir a única casa da sua adoração na faixa de Gaza? Seja sincero ou sincera. Você acha que ele ia conceder isso e ainda mais estava servindo de abrigo para os seus próprios seguidores cristãos que viviam dentro da igreja na faixa de Gaza? E o engraçado que os cristãos defendem o Deus de Israel que não é cristão. Olhe só a confusão. Os cristãos defendem e adoram o Deus de Israel, que esse mesmo Deus de Israel não é cristão, onde os judeus não aceitam Jesus, que é judeu e ao mesmo tempo cristão, mas os cristãos seguem o Jesus, que é judeu e ao mesmo tempo cristão, onde os judeus não seguem o Jesus porque é cristão e ao mesmo tempo judeu. Mas os cristãos seguem o Deus de Israel, que não é cristão, que tem um filho que é judeu e ao mesmo tempo cristão. Então é uma loucura total, é coisa de louco mesmo. Aí eu pergunto, cadê aquelas senhoras que são cristãs, que saíram em um evento de Bolsonaro enroladas com a bandeira de Israel, defendendo Israel com maior temor? Cadê elas agora? A própria religião que elas estavam defendendo, que é o judaísmo, atacou a própria religião que elas seguem, que é o cristianismo. E aí, como é que fica? Será que elas vão culpar agora os próprios cristãos? Será que elas vão dizer que os cristãos são terroristas? Tá. Deixa eu falar, por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Mas Israel não é Cristo, você sabe disso, né? Mas Israel nos representa. Nós não somos socialistas, nós não somos comunistas. E Israel está como nós. E a senhora, por quê? Entre estar a favor de terroristas, nós estamos com Israel. Eles estão, neste momento, simplesmente se defendendo. E a senhora? Nós estamos com Israel. Oi? Por quê? Nós estamos com Por que Israel? Por que apoiar Israel? Por quê? Porque não são terroristas, porque são contra o Hamas, porque o Hamas... E nós somos contra o Hamas, nós somos contra terrorista, contra o terrorismo. Agora as pessoas estão mostrando Israel no ataque, matando crianças e mulheres, isso não preocupa? Eles estão se defendendo, porque eles foram atacados. Pegaram as crianças deles, cortaram o pescoço na frente dos pais, assaram a criança vivas no forno, mataram gestantes, estupraram aquele monte de mulher, criança. E nós vamos apoiar um terrorista como esse? Não, estamos no Israel com certeza. Mas isso não é fake news, que a senhora falou? Experimente chegar até lá, tira a sua conclusão, vai lá. Vai ver, procure ver as informações de fora, não da imprensa interna. Aí você vai ver se é. Tá bom, então. Como é que é o nome da senhora? Não fala, tá bom. Não quer falar, não precisa falar. Mas eu já registrei, tá bom? Obrigado. Obrigado, viu? Tchau. Isso aqui só é para alertar aos cristãos que defendem e acham que o judaísmo respeita e defende os cristãos.
estão muito enganados. Mas cadê Tarcísio, que é governador de São Paulo? Também que se enrolou na bandeira de Israel, achando que Israel é cristão. Mas, como essas pessoas não têm vergonha na cara, vão dizer que os cristãos que estavam lá dentro da igreja eram terroristas, faziam parte do Hamas. Em São Paulo, o feriado de Corpus Christi é marcado por uma edição, mais uma, da Marcha para Jesus. O prefeito da capital, Ricardo Nunes, esteve nesse evento junto com o governador do estado, Tarcísio de Freitas, que apareceu enrolado com uma bandeira de Israel. O repórter Danilo Moliterno acompanhou tudo de perto e conta como foi essa participação dos políticos e qual é a situação aí de momento. Danilo, conta pra gente. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ju, Pedro, a todos que acompanham o Arena. A gente segue acompanhando por aqui essa 33ª Marcha para Jesus, que já está caminhando para o finalzinho. A gente acompanha desde o começo do dia essa celebração que a gente pode dividir basicamente em duas partes. Primeiro, uma caminhada que começou às 10 horas da manhã, saindo da região central, nas proximidades da Estação da Luz, e vindo até aqui na Zona Norte, mais especificamente na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, onde está montado esse palco em que acontecem os discursos e estão presentes os políticos que comparecem a essa celebração. Aí falo sobre alguns aqui, com destaque para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e parte dos seus aliados de primeira hora, como o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, também o presidente da Alesp, André do Prado, além do seu secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab. Ainda nesse espectro político, dá para a gente mencionar as presenças por aqui do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, além do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Quem representou o presidente Lula e o governo federal nesta celebração foi o advogado-geral da União, Jorge Messias, que pelo 3º ano seguido, portanto, em todos os anos do governo Lula 3 até este momento, representou o presidente e o governo. Aí faço o destaque para 2 discursos e aparições por aqui. Primeiro, de Tarcísio de Freitas, que em sua fala evitou temas políticos, focou na questão religiosa, mas antes, enrolado em uma bandeira de Israel, portanto, fez esse louvor, cantou, enrolado na bandeira de Israel. A gente relembra no momento em que Israel e Irã têm uma escalada de seu conflito no Oriente Médio. Um segundo destaque para a passagem de Jorge Messias, que num discurso consideravelmente curto por aqui, de 2 minutos, também focou na questão religiosa e não citou, não mencionou em momento nenhum o presidente Lula ou o governo federal. Conversei na sequência com Jorge Messias, que indicou que preferiu, neste momento, trazer Enfim, esse é o maior erro dos cristãos, é achar que o mesmo Deus de Israel é o mesmo Deus dos cristãos. E o pior, que eles acham que o judaísmo e o cristianismo são uma única religião. Na verdade, judaísmo não tem nada a ver com o cristianismo. Na verdade, o cristianismo pegou uma carona com o judaísmo para criarem o personagem mitológico Jesus romano. Isso que Israel fez com a Igreja Católica Cristã foi um desrespeito e falta de humanidade com aqueles que seguem o cristianismo. E lembrando também, os Estados Unidos é culpado por isso, porque são os Estados Unidos que fornecem e financiam todas as guerras em Israel. Mas religião sempre foi assim, é uma querendo destruir a outra para poder dominar e impor seus dogmas e ideologias religiosas. Então, fiquem agora com o vídeo a seguir. Ataque contra a única igreja católica da faixa de Gaza deixou vários feridos. Segundo autoridades, não há relatos de mortos e a igreja sofreu vários danos. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, culpou Israel, afirmando que nenhuma ação militar pode justificar os disparos. Ela acrescentou que os ataques contra civis no enclave são inaceitáveis. As forças de defesa de Israel afirmaram que as investigações sobre os disparos estão em andamento. O Vaticano ainda não se pronunciou. O Papa Francisco conversava regularmente com um padre argentino da igreja sobre a guerra entre Israel e Hamas.